Lucas capítulo 10, versículo 30. Amém. Diz assim, Jesus aqui falando aos religiosos, passagem conhecida. Inclusive falei dela um pouquinho na quinta-feira, mas é algo que Deus quer falar aqui nessa noite. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Amém? Só até aqui. Porque eu creio que o inimigo tem feito isso com a vida de muitas pessoas. Como que num assalto, em muitas situações da nossa vida, ele tem vindo e tem tirado as nossas forças, tem nos pego de uma forma sorrateira e tem nos deixado meio morto. Amém? E não só, é o que ele faz na vida de todo mundo, quer esteja dentro ou quer esteja fora da presença de Deus, da igreja. Mas essa é a estratégia do inimigo. Se não der para matar, deixa meio morto. Porque quem está meio morto não tem reação. Uma pessoa meia morta para ele, para o inimigo, né? Tá meio morto já tá bom. Para uma pessoa meia morta, uma pessoa meia morta não tem fome, não tem sede espiritualmente e até fisicamente muitas vezes, né? Porque isso acaba refletindo também em todas as áreas da nossa vida, emocional, física. Amém? Amém, irmãos? Mesmo diante de uma fonte de água não vai conseguir beber. Essa é a condição de quem está meio morto. Para não dizer que está morto, né? Para que está meio morto. O inimigo tem feito isso, tem roubado as nossas reações, a nossa capacidade de reagir, a nossa capacidade de discernir o que está acontecendo com a gente, o nosso discernimento. Ele tem roubado isso, e isso é deixar alguém meio morto. Pode estar diante de uma mesa farta, mas não consegue comer. Rejeita o alimento, e falando espiritualmente, rejeita a palavra, rejeita o conselho, não aceita que alguém venha falar, que alguém da parte de Deus, ainda que seja da parte de Deus, ela não vai aceitar, ela vai rejeitar. É assim que o inimigo tem ferido muitas vezes, muitas pessoas. Talvez seja essa a sua condição nessa noite, que o inimigo tem ferido você e tem te deixado meio morto. A pessoa está morrendo espiritualmente, mas não consegue reconhecer isso. E uma pessoa meia morta não tem força para mudar nem a sua vida e nem nada que está à sua volta. Por isso essa é a estratégia do inimigo, deixar a gente meio morto. Meio morto. Lá em Apocalipse, Jesus vai falar através do Espírito Santo, ele vai falar
com a igreja, e ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Às vezes a gente tem nome de que vives, a nossa confissão é de que a gente está vivo. Não, eu estou bem. E a gente se intitula, não é, como uma pessoa de fé, mas a realidade é que a gente está morto, que espiritualmente a gente está como morto. Tem aparência de que está vivo, mas interiormente está morto. Amém, meu irmão? Essa é uma estratégia do inimigo. Ei, não aceite ficar nessa condição, porque para Deus não tem meio morto, tem que estar bem vivo, ou meio vivo, né? Não adianta você estar meio vivo, você tem que estar vivo para Deus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Porque só assim Deus pode realmente manifestar o poder dele na nossa vida. Amém, irmãos? Porque a gente precisa reagir aos estímulos de Deus. Quem está morto não reage aos estímulos. O Espírito Santo fala, mas você não reage. O profeta fala, mas você não reage. As circunstâncias falam diante de você, mas você não percebe, você não reage. É assim, irmão, quando a gente está meio morto, é assim. Abre em Apocalipse 3,17. E aqui Deus vai dizer, não é, no capítulo 3, versículo 17, ainda falando, são as cartas às igrejas de Apocalipse, e Deus fala algo parecido aqui, porque ele diz assim: olha, conheço as tuas obras. Não é aqui, não, irmão. No 17, dizes, rico sou. Porque aqui é interessante ler o 15 também, porque ele diz assim: conheço as tuas obras, que não é nem frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Quem está meio morto também não é nem frio nem quente, né? Ele é morno. E às vezes, se você medir os batimentos dele, você vai falar assim: não, mas está vivo, essa pessoa está viva ainda, mas ele está morno. Amém? Na verdade, Deus não chama isso de vida. E aí ele diz: e assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Porque você diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Entende? É a mesma coisa, a pessoa não consegue identificar qual é a realidade, o que realmente está acontecendo na vida dela. Quem está meio morto não sabe realmente o que está acontecendo com a vida dela. Ela está desse jeito, ela está nessas condições, mas ela ainda se considera rica. Espiritualmente ela se considera, ela diz que está bem. Não, eu estou de pé. Não, eu estou firmão, meu irmão. O orgulho fala mais alto. E Deus está repreendendo aqui o orgulho dessa igreja, porque dizes: sou rica, de nada tenho falta. Porque assim, quem está meio morto, quem está meio vivo, não é quem está meio morto, está assim, ele diz que não tem falta de nada, está morrendo, mas ele diz que não tem falta de nada. É uma anorexia espiritual.
pessoa não quer, não aceita que precisa do alimento, que precisa receber vida. Ela precisa reconhecer que na verdade és pobre, cego e nu, porque essa é a sua condição. O Senhor está dizendo para aquela igreja. Mas quem está meio morto espiritualmente ainda fica dizendo que está bem, ainda tenta manter as aparências de que está bem. Amém, irmãos? Veja onde que se esconde, não é? Esse estado espiritual na nossa vida, por trás do orgulho, por trás da aparência, por trás da nossa hipocrisia. Mas Deus nunca deixa isso encoberto. Deus sempre vem nos falar, vem nos confrontar. Deus não nos deixa confortável nessa condição. Por isso nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque se alguém está meio morto, precisa de socorro, precisa ser ajudado. E ele precisa, e talvez somente a voz de Deus vai poder te levantar. Somente uma palavra vinda de Deus possa te levantar. Somente uma palavra de vida pode levantar quem está morto. Então, meu irmão, preste atenção. Talvez seja para você essa palavra, talvez seja para alguém que está do teu lado, porque a parábola fala de alguém que caiu, que foi assaltado e ficou caído como morto, meio morto, que precisava de ajuda, que precisava de socorro, que não tinha força para se levantar. Ele não estava totalmente morto, mas naquelas condições ele não podia se levantar, ele não podia buscar socorro sozinho. Amém? É assim que o inimigo tem feito. Rejeita a água viva. Quem está meio morto prefere água parada, prefere ficar ruminando as mágoas, prefere ficar cultivando a ofensa, porque talvez seja isso que está mantendo ele morto, meio morto. Ou às vezes, não é? Vem um estado de apatia, de passividade, de conformismo, não é? Ou senão a pessoa tem aquele discurso, né? Tudo tá bom. Para uma pessoa meia morta, qualquer coisa tá bom. É aquele ditado, né? Tá ruim, mas tá bom. Cuidado com esse ditado. Tá ruim, mas tá bom. Como assim? Tá ruim, mas tá bom. Uma coisa é a gente saber suportar as aflições, as lutas, as dificuldades. Outra coisa é você aceitar passivamente uma situação que não está bem, que não está no lugar. Entende, irmão? Não é tanto a adversidade, mas uma coisa que não está bem, uma coisa que está fora do lugar. E a gente diz, está tudo bem. O rio está correndo para cima e o cara falou, está tudo bem. Não tem reação. Amém? Às vezes a gente está se tornando essa pessoa que tudo está bom, né? Mas não é aquilo que Paulo fala, né? Que a gente tem que ter contentamento em tudo, mas é a falta de reação diante das situações que estão erradas, que está assim, Deus e o mundo está falando que aquilo está errado e você diz, está tudo bem.
Só você que não percebe. Deus já mandou o anjo, já mandou o profeta, já mandou já mandou a polícia, já mandou o oficial de justiça, já mandou todo mundo, e você diz: não sei porque eles estão tão preocupados, não sei porque eles estão tão incomodados, para mim está tudo bem. Essa é uma estratégia do inimigo. Isso é sintoma de alguém que foi assaltado pelo inimigo, de alguém que deixou as certas situações da vida assaltar ele, roubar dele a vida, roubar dele a alegria, roubar dele o ânimo, a coragem, roubar dele a fé, porque isso também é sintoma de quem perdeu a fé. A pessoa meia morta, ela também não tem fé. A fé parece que não funciona. Amém, irmãos? Não consegue enxergar para frente, só fica presa ao passado. Não consegue enxergar além dos seus problemas. Sua visão está comprometida. Quem está meio morto vê tudo embaçado, vê tudo distorcido. Amém, irmãos? Não é? Começa a ver as coisas da pior forma. Quando diz respeito a ela mesma, talvez ela se diz: o problema está naquele, o problema está nisso. Nunca está nela. Cuidado. Esse é um sintoma de quem foi assaltado pelo inimigo, que perdeu a capacidade de identificar os seus próprios gigantes, os seus próprios inimigos interiores. E quem não consegue identificar os seus inimigos interiores, começa a levantar inimigos exteriores, começa a eleger inimigos do lado de fora, que não existem. Amém? Amém, irmãos? Isso é uma visão distorcida. O problema está aqui dentro. Deus está falando com você aqui dentro, mas você insiste em apontar para algum lugar, ou até mesmo para Deus, como culpado. Quem está meio morto está assim, porque quem está vivo está de joelhos, está quebrantado, está recebendo o perdão, está entendendo os seus pecados. Amém, irmãos? Quem está vivo é assim. Só quem está meio morto é que não consegue identificar os seus próprios enganos, os seus próprios tropeços, a sua própria maldade, o seu orgulho. Cuidado, porque por trás de uma postura orgulhosa e arrogante, pode estar alguém morto, pode estar alguém meio morto. Amém, irmãos? Por trás de uma aparência que a gente sustenta de estar bem, de estar vivo, de ser espiritual e estou bem, e estou na direção de Deus, às vezes por trás disso tem uma pessoa meio morta, que foi ferida e não sabe, que foi assaltada pelo inimigo e não sabe. Efésios 4, 17 e 18, se você quiser abrir.
Diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente. Presta atenção, na sua própria verdade, não na verdade de Deus. Porque assim andam as pessoas lá fora, porque assim andam as pessoas que estão distantes de Deus, na verdade da sua própria mente, entenebrecido no entendimento. Talvez tenha outras versões, com seu entendimento obscurecido, não tem luz, não se sabe, não se enxerga. Realmente o entendimento está totalmente comprometido. Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Sabe por que a gente fica meio morto? Quando a gente fica meio morto, porque a gente está separado da vida de Deus, por causa da dureza dos nossos corações. Porque quem não está separado da vida de Deus, quem tem acesso à vida de Deus, quem está recebendo da vida de Deus, não está meio morto, não fica meio morto. Quem tem comunhão, quem está recebendo vida da parte de Deus, não fica como morto, não fica meio morto, ele fica vivo, ele está vivo. Amém, meu irmão? Não deixe que a dureza do seu coração te separe da vida de Deus, te deixe meio morto, com aparência de que está vivo, mas está morto, por causa da dureza do nosso coração. Você vem no culto, mas não recebe nada, não consegue encontrar Deus. Você entrou com as suas próprias pernas aqui, mas você não recebeu nada da parte de Deus, porque a dureza do teu coração te separou dessa comunhão, dessa vida de Deus. Por isso você está como morto, você está meio morto, parece que está vivo, e meio, eu digo, na aparência, porque espiritualmente pode estar morto, porque entrou vivo aqui, entrou andando, mas espiritualmente está morto, porque não está recebendo nada da parte de Deus, porque tem algo que está te separando de Deus, está impedindo você de receber o que Deus tem para você, o fôlego de vida dele, essa vida que o pastor Roberto falou aqui no começo, esse ar de vida eterna. Você não está respirando, respira por aparelhos, porque não respira desse ar de vida eterna, porque a palavra de Deus não entra, porque enquanto a gente não quebranta o nosso coração, meu irmão, você não recebe a palavra dele. Deus resiste aos soberbos, resiste aos duros de coração, mas dá porém graça aos humildes, aos quebrantados. Se você não entrar nesse lugar quebrantado, ou se você não for quebrantado pela palavra dele, você não vai receber o que ele tem de melhor para você, a sua vida, fôlego de vida, palavras de vida eterna. Deus fala de vida, e fora dele não há vida. Amém, irmãos? Quando a gente resolve endurecer o nosso coração, a gente não põe só aquela pessoa para fora, a gente coloca Deus para fora também, e a vida vai embora, e a gente começa a perder a vida, e ficar como aquele homem caído no chão, perdendo, não é? Com a vida se esvaecendo. Amém?
Então, é assim que fica a nossa mente. A gente fica acreditando numa verdade, na nossa verdade. E a verdade de Deus não entra. Cuidado. Quando a gente está andando na nossa verdade, a gente não dá lugar para a verdade de Deus, que realmente nos liberta, que realmente nos transforma, que confronta o pecado na nossa vida. Amém? Por isso que eu digo que o discernimento, que o entendimento fica comprometido, fica distorcido. Você colocou a luz para fora e só restou trevas. Quando a gente coloca Deus para fora, a gente colocou a luz para fora e só restam trevas. E a gente só vê por meio dessa visão, dessas trevas. Tudo fica distorcido. Está entendendo? Por isso que a palavra vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se Deus está na tua vida, se Deus está no teu coração, se tem lugar no teu coração para Deus, os teus olhos vão ser purificados, os teus olhos vão ser bons, e você vai olhar a partir desses olhos, dessa visão, e você vai ver tudo com bondade, através dessa visão. Mas se os teus olhos forem maus, a palavra diz, todo o teu corpo estará em trevas, todo o teu interior estará em trevas. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que estão, os perversos, para os que estão contaminados. Nada é puro. Quando a gente está assim, a gente vê maldade em tudo. Quando a gente endurece o coração, a gente vê maldade em tudo. Nem pastor, nem Deus escapa. Ninguém escapa quando a gente endurece o coração. Amém, irmãos? A lista fica grande. Você pode olhar de baixo para cima, de cima para baixo, tá lá, Deus está lá no topo. Ele também está nessa lista. Até Ele você reprovou. Até Deus está errado. Já viu isso? Que em alguns momentos da nossa vida a gente acha que até todo mundo está errado, até Deus, e a gente não. É assim. E aí a gente fica meio morto, né? Então ele diz assim, ó: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Para os descrentes, quando você abandona a fé, meu irmão, nada, você não vai enxergar nada puro. Se você abandonar a fé, você vai se tornar a pessoa mais crítica dessa terra. Se você perder a fé, ninguém mais vai estar bom. A pastora Paula estava falando de uma pessoa esses dias, que ela falou assim: não tem pastor na minha cidade, não tem uma igreja aí para você procurar um pastor. Não, ela usou um termo assim, tipo assim, é tudo lixo, não tem nada que preste na minha cidade. Não tem mais pastor na cidade dela que preste, não tem ninguém que preste. E uma das coisas que ela falou é que ela perdeu a fé, ela não tem. Como assim Deus? Conversa com Deus, fala com Deus. Mas eu não sei, Deus nunca falou comigo. Perdeu a fé. Amém? Nada é puro para os descrentes. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam.
são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Amém, irmãos? A gente fica desqualificado para qualquer obra quando o nosso coração está desse jeito. Amém? Amém? Se a gente perder a fé e deixar a pureza e deixar a boa consciência, irmãos, estamos reprovados e não vai sair coisa boa nenhuma de nós, e Deus não vai poder usar as nossas vidas. Deus não vai poder falar por meio das nossas vidas. Ó, meu irmão, um conselho eu vou te dar. Se você está meio morto e não quer reconhecer, mas está difícil reconhecer, pelo menos faz algum sinal, assim, sabe, para alguém te ajudar. Levanta uma bandeirinha assim e fala: pelo amor de Deus, não estou me aguentando. Porque às vezes ninguém consegue se aproximar. Amém, irmãos? Chegou num estágio essa condição da pessoa, da nossa vida, às vezes, que ninguém consegue ajudar a gente. A gente mesmo faz barreiras, a gente faz muros à nossa volta para ninguém se aproximar. E por isso que Jesus vai dizer, né? Eis que estou à porta e bato. E só quem está dentro pode abrir. A porta abre de dentro para fora. Essa porta só abre de dentro para fora. Nem Deus pode abrir. Nem Deus pode abrir essa porta, a porta do nosso coração. Portanto, se alguém resolver se endurecer mesmo, de verdade, para valer, Deus vai tentar de tudo, meu irmão, mas Ele não vai arrombar o coração. Ele não pode arrombar o coração. Amém? Ele vai fazer igual como fez com Balaão. Balaão, a mula apertou ele na rocha, ralou a perna dele, machucou, doeu, ele deu umas espadadas na mula, começou a brigar com a mula, discutiu com a mula, até que a mula começou a falar com ele. Às vezes chega nesse ponto, né? O tanto que Deus está querendo te mostrar, que você se torna menos sábio do que a mula. Entendeu? A mula passou a ser mais sábia que você. Portanto, aceite o conselho da mula. Tem hora que a mula vai falar coisas boas para você. As situações, as circunstâncias. Amém, irmãos? O coração está de um jeito, né? Como o coração de Balaão mesmo. Não tentou se convencer de que ele estava certo. Ele estava indo na verdade dele. Não, eu vou lá, eu vou profetizar e ia ganhar um troco, né? Para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus tem hora que Ele deixa. Tem hora que Deus dá corda para a gente. Depois Ele dá uma esticada na corda, meu irmão. Aí o tranco é grande, mas pelo menos você é salvo. Pelo menos esse tranco faz você acordar, dá uma endireitada. Foi assim que Deus fez com o Balaão. Está ouvindo? Está entendendo? Amém, meu irmão? Então, nessa noite, se levante, se atente, abra os teus ouvidos, porque essa palavra é uma palavra para trazer vida, até mesmo para quem está morto, porque a palavra de Deus é assim. A árvore, ainda que esteja morta, cortada, separada da raiz, ao cheiro das águas, viverá. Será que Deus estava falando de árvore? Deus estava falando de gente.
cheiro das águas. Ao cheiro das águas viverá. Ao cheiro das águas, fala das águas de Deus, fala do Espírito Santo. Nós somos assim, meu irmão. Nós que já conhecemos essa vida, nós que já conhecemos do Espírito de Deus, agora temos essa percepção, e ao cheiro do Espírito Santo, a gente se levanta e a gente começa a voltar a respirar. A gente sai do aparelho e começa a respirar pelo Espírito mesmo. Amém? Então, essa palavra é para encorajar a tua vida, e é para encorajar também você a se atentar para quem pode estar caído à beira do caminho. Alguém que também foi assaltado pelo inimigo, que foi seduzido, que várias circunstâncias, situações da sua vida, que formaram uma emboscada na vida dele, e ele caiu. Está caído, meio morto, como morto, e precisa de alguém que o levante. Amém? Amém, meu irmão? Às vezes ele caiu na emboscada, numa armadilha muito conhecida do inimigo, que é a ofensa. Inclusive tem um livro que chama Ofensa, Isca de Satanás. Essa é a isca dele. E sabe quando a isca é boa, que o peixe vem, ele dá aquela mordida assim com toda a força, porque ele fala, nossa, não posso perder essa isca. Essa isca é muito boa, essa comida é muito boa. E ele vem dar aquela mordida assim que engole com anzol e tudo. E às vezes a gente também dá essa mordida na ofensa. Nossa, mas essa nunca mais eu vou perdoar, nunca mais eu vou esquecer isso que essa pessoa fez para mim. E dá aquela mordida nessa isca do inimigo. E a gente acha que assim a gente vai se vingar daquela pessoa, né? Não vou perdoar aquela pessoa. Mas a gente não sabe que esse é o veneno dele. Mortal. Não é só um veneno, ele é um veneno mortal. Que mata, que tem matado muitas pessoas. Muitos têm ficado nessa condição por causa da ofensa. Porque tem alimentado a ofensa. Porque tem ficado preso nos sentimentos, nos ressentimentos. Amém, irmãos? Todo mundo sente, né? A gente está vivo, né? Como a gente está falando aqui, quem não está morto está vivo. E a gente sente às vezes a pancada, sente a dor, sente aquela ofensa, mas a gente não pode ficar ressentindo. Sentiu, luta e põe aquilo para fora o mais rápido possível. Amém? Essa é a estratégia do Espírito Santo para te livrar dessa emboscada, dessa isca, desse mal. Amém? Então fique atento, porque há muitas pessoas que foram assaltadas, que estão à beira do caminho, caídas, e nós precisamos nos atentar. Tem aparência de que está viva, tem uma fachada de que está tudo bem, o orgulho não deixa falar que não está bem. Está tudo bem, mas está brigado com todo mundo. Está tudo bem, mas não vem na igreja. Está tudo bem, mas não perdoa o irmão. Está tudo bem. Está meio morto, não está? Está tudo bem. Está tudo bem? Tá. Mas espera, você não está, está brigado com a sua mãe, está brigado com a sua esposa, você está de mal com todo mundo, você não está indo na igreja e está tudo bem.
dá para ter uma ideia assim, né? De como que tem muitas pessoas que estão nessa condição. E a gente precisa de alguma forma ser como aquele bom samaritano. Se aproximou, identificou o problema, viu que o inimigo, que o assaltante tinha pego ele e começou a curar as feridas. E levou para uma estalagem, dispôs tempo e recurso para salvar aquela pessoa. Amém? Amém, meu irmão? Então não aceite ninguém meio morto, nem você e nem ninguém do seu lado. Amém? Essa palavra é para não deixar ninguém meio morto mais. Ou você vai falar assim, ó, vou fazer aquela oração então do Senhor, pode mandar vir fogo do céu, então se você quiser ficar morto, então eu já vou fazer aquela oração de Pedro, que Pedro queria fazer ali na entrada de Samaria, numa aldeia de Samaria, né? Que não queriam deixar Jesus entrar para se hospedar na aldeia, e Pedro e os discípulos falaram assim, Senhor, a gente pode mandar vir fogo do céu para consumir todos eles? Mas Jesus não quis, não aceitou aquela ideia. Então acho que Ele não vai aceitar essa ideia também, caso você tenha essa ideia de querer fazer essa oração forte para livrar o meio morto. Amém? Porque poderia ser uma solução para quem está meio morto, para ele não ficar mais meio morto. Mas eu acredito que Ele não vai aceitar essa sugestão. Amém? Porque se der certo essa oração, você também vai ficar meio morto. Você não vai ficar mais vivo também. Depois dessa, se a tua oração der certo, acho que você não vai mais ficar mais vivo também. Amém, meu irmão? Talvez Deus vai te mostrar essas pessoas, mas com o olhar, não o olhar crítico, porque o olhar crítico foi aquele que passou de largo. Tem que ser com o olhar daquele homem que Jesus chamou de bom. Não foi um olhar crítico, foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de compaixão. E por isso que ele conseguiu estender as mãos e pôde curar as feridas. Amém? Amém, meu irmão? Deus te capacita para isso. Que Deus possa ungir as tuas mãos para curar vidas, para curar ferimentos das pessoas. Amém? Que Deus possa te usar nesses dias com essa capacidade de curar feridas dos que estão caídos pelo caminho. Amém? Que Deus te unja nisso. Talvez você vai ser usado nesses dias, porque nesses dias nós vamos ter a casa de paz, né? Talvez você vai estar em lares que há pessoas que estão feridas mortalmente. Amém? E você vai levar uma palavra de vida. E você vai levar cura para essas feridas, para esses ferimentos. Amém? Amém, meu irmão. Deus está querendo liberar vida nessa noite aqui. Não aceite menos do que isso. Não aceite mais o tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Sabe, eu tô magoado, mas tá bom. Eu tô magoado, mas vou levando. Não, meu irmão, essa noite não é mais noite de você sair daqui com esse conceito, tá ruim, mas tá bom. Acaba com esse conceito na tua vida, tá ruim, mas tá bom. Porque Deus não tem nada menos do que bom. Amém? Aleluias. Deixa Deus entrar com vida aí, porque esse é o remédio, essa é a solução.
Amém? Não é com armas naturais e carnais que a gente vence o inimigo, não. E que a gente vence o mal. Mas a palavra é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o remédio, o santo remédio de Deus. Amém? Amém. Vamos orar um pouco. Vamos ficar de pé.